Olá, equipe das ideias, seja muito bem-vindo ao canal Casa das Ideias, aonde a gente vai bater um papo incrível. Eu conheci essa pessoa, ou melhor, minha amiga, no curso do Conecta. Realmente, o nome do curso já diz e serve para conectar pessoas, negócios, fazer network, feedbacks. Então, é uma junção de coisas que acaba nos contribuindo de forma direta e indiretamente. E eu acho que não existe nada por coincidência. Quando ela foi sorteada a conhecer os estúdios da House e participar do nosso bate-papo, desse podcast. Ela que é de Canudos, tem um trabalho muito elevado, significativo na parte social, mas também está engajada no mundo do empreendedorismo. Mulher, sertaneja. Eu não vou falar muito, porque não quero dar spoiler, porque ela é a principal. Todo convidado, todo cliente é o principal, é a chave do negócio. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença dela e também agradecer a Invictus Vidro, nosso patrocinador oficial, que acredita no projeto da Casa das Ideias. Invictus Vidro é uma empresa especializada em vidros e esquadria de alumínios. Se você deseja reformar a sua casa, se você deseja construir, entre em contato com a Invictus, que ele vai te oferecer uma gama de serviços e o preço que cabe no seu bolso. Mas antes de tudo, vamos para a parte aí degustativa nesse bate-papo incrível. Eu adoro isso aqui, eu aprendo, eu já ri, já chorei, já dancei, já gritei, já fiz de tudo que vocês podem imaginar. Débora Canudos. Kainan Débora Souza, mas a maioria me conhece como Débora de Canudos ou especificamente Débora do Raso, que é a comunidade de onde eu venho. É um prazer estar na Casa das Ideias, assim, que o nome já diz tudo, né? Casa das Ideias, Kainan, maravilhoso, traz todas as ideias, traz as histórias aqui pra gente e serve de inspiração. Imagina só, eu estou aqui hoje como convidada para contar um pouco da minha trajetória. Então, um prazer imenso estar com você e com o seu público. Obrigado. Não é a primeira vez que você está no podcast. Você tá tranquilo, eu tenho certeza disso. Se não tiver, fique calmo. Olha o coração, respira fundo, que sinta-se em casa. Sim. O bate-papo vai ser leve, descontraído e a gente vai aprender bastante. Débora, a Casa das Ideias tem um impacto muito grande na questão da nossa região. E muita gente acaba conhecendo os convidados. Sim. E muita gente acaba desconhecendo os convidados. Por favor, faça a sua apresentação inicial, fale um pouco da sua vida pessoal, profissional, quem é Débora Souza ou quem é Débora Canudos. Fica a seu critério da sua, vamos dizer assim, do seu adjetivo de apelido, vamos dizer assim. Vamos usar Débora Canudos porque muito da minha vida e do meu trabalho profissional foi pautado no meu território. Assim, desde muito cedo, com as histórias dos livros, a história do Nordeste, me incomodava demais da conta ver a forma como havia uma certa discriminação com o pessoal do Nordeste. Principalmente a gente que é bem do semiárido. Essa coisa que a gente tem pouca oportunidade, que a gente precisa ir para a cidade grande para buscar uma melhoria de vida e que a gente não tem potencial. E de fato, em algum momento, eu fiz esse processo inverso que a maioria das pessoas fazem, né? Vai para a cidade grande procurar uma melhoria de vida. São Paulo? São Paulo. E aí eu fui, passei 7 meses. Antes de começar, eu sou mãe da Eloá, é uma menina maravilhosa. Estou com 34 anos. E em algum momento, teve uma seca bem difícil aqui na região. Eu já estava no Raso, é uma comunidade pequena de 80 famílias. E naquele momento, quando teve aquela seca severa entre 2011 a 2013, a gente perdeu uma quantidade boa de gado que a gente criava e resolvi ir para São Paulo tentar a vida. Passamos 7 meses e o que aconteceu? A gente resolveu voltar. E aí, quando eu decidi voltar, eu decidi que eu ficaria e que eu faria a minha vida diferente na comunidade, no meu município e no meu território. Até porque eu sempre enxerguei potencialidades gigantescas. Acho que a maioria das pessoas que está ouvindo o podcast, que vai ouvir, conhece um pouco da história de Canudos, conhece um pouco da história da guerra e sabe o potencial que existe em Canudos. E dentro da minha comunidade, uma comunidade pequenininha de 80 famílias, eu enxergava um potencial gigantesco. Por vezes tinha medo de começar, porque assim, imagina só, você vai pregar algo que você
eu acho que dá certo, mas nem todo mundo acredita. Uhum. Mas fui com a cara e a coragem. Comecei um trabalho dentro da associação, que já era um tanto organizada. E daí pra frente, Kainan, graças a Deus, o que eu enxerguei de potencial e que as coisas poderiam acontecer, elas aconteceram. Perfeito. Vamos esquecer também que tem uma pessoa aqui que lhe acompanha, que torce por você. Jane. Jane, dá um oi aí que a gente lhe escuta também. Oi, gente. Olha aqui também, tá? Jane é a minha irmã, assim, ela não é irmã de sangue, mas é irmã que eu ganhei pra vida. É uma das pessoas que mais me apoiam, que tá presente. Tanto é que tá aqui hoje, me apoiando em todas as atividades. E é alguém também que acredita muito no potencial do nosso território. Tanto é que a gente, além de irmãs, nós temos projetos juntas e que com certeza vocês irão ouvir falar muito desses projetos. Amém. Lembrando que levou falta Wanda E Ney. e Ney. Na próxima elas vão estar aqui. Sim. Débora, vamos adentrar um pouco mais Sim. da sua vida, a gente poder debulhar esses detalhes e você nos contar um pouco mais da sua trajetória pessoal, profissional. Aí você voltou para Canudos e qual era o seu objetivo a retornar de São Paulo? Kainan, eu moro, acho que, não sei se você já ouviu falar em comunidades tradicionais de fundo de pasto. Não, nunca ouvi falar. Primeira vez que alguém utiliza esse termo muito bem específico, comunidade Tradicional de fundo de pasto. e o que seria? Então, comunidades tradicionais são quilombolas, indígenas, é muito parecido. Você é indígena? Você tem algum traço indígena? Também, o meu avô é indígenas da aldeia Massacará, Caimbé Massacará. Mas eu já nasci e sou dessa comunidade tradicional de fundo de pasto. Débora, o que caracteriza uma comunidade tradicional de fundo de pasto? Uma das características de uma comunidade tradicional de fundo de pasto é que a maioria das pessoas são parentes, elas são comadres, compadres. E o que identifica? Elas criam os animais, tanto os bois e as cabras, num território aberto. Você tem a sua quantidade de animais, eu tenho a minha. Nós temos uma casa. Não é nada confinado. Nada confinado. E aí você tem a sua cerca da sua área, mas os animais se alimentam fora dessa área, numa área aberta, com todos juntos. É o que acontece. Final de manhã, o animal sai para se alimentar e volta no final do dia. E essa é uma das características que você cria coletivamente. Uma outra característica é que as pessoas trabalham com compadrio, um ajuda o outro. Por exemplo, você tem uma reforma na igreja, todo mundo se junta e vai fazer a reforma. Essa questão de também... Tem uma história que eu sempre conto, acho que Jane tá aqui, ela Conte. Não esconda nada. Ela já tá... de ouvir, porque eu gosto muito de contar e foi... a minha base é muito dessas mulheres, das mulheres mais velhas da comunidade. A minha mãe, a minha tia, as mulheres da comunidade mais velhas que eu ouço muito. Então, existe uma vida de... Como é que eu trago? De ajuda mútua. Por exemplo, as mulheres até hoje, algumas, ainda cozinham com a lenha. E as mulheres são responsáveis de buscar a lenha. Uhum. E o que acontece? Eu fiz uma cirurgia, ou então eu acabei de ter um bebê. As mulheres se juntam e vão buscar a lenha da semana para você, porque você não vai poder ir. Então, tem esse sistema de ajuda mútua dentro das comunidades tradicionais de fundo de pasto. As mulheres também, as famílias ainda utilizam de remédios naturais, tipos de chá, tenta utilizar de remédios de folhagens. Lambedor. Lambedor. Isso, obrigada, Kainan. Tem posto de saúde perto, as pessoas vão ao médico, mas ainda se utiliza... A questão tradicional. Então, uma comunidade tradicional de fundo de pasto é isso. Em Canudos, essas comunidades são certificadas pelo Estado, pelo governo do Estado. Desde 2018, a comunidade é certificada. E... Essa certificação vem através de alguma universidade ou instituição pública estadual? E qual seria essa instituição? Não, é pelo governo do Estado mesmo, pela CEPROME. Nunca ouvi falar desse termo. Não? Você nunca ouviu falar na CEPROME? É a Secretaria Estadual de... Deixa eu dar uma procurada. Que ela certifica todo o trabalho com comunidades, assim. Pode ser quilombolas, indígenas? Exatamente. É uma secretaria vinculada ao Estado da Bahia, que faz essa certificação. Caramba, não... Isso.
E as comunidades tradicionais hoje têm políticas públicas voltadas, direcionado para essas comunidades, que são comunidades tradicionais, que se encaixam nas comunidades tradicionais, como indígena, quilombola. Cara, que interessante. Em Canudos, nós temos 39 comunidades tradicionais de fundo de pasto certificada pelo Estado. Só em Canudos. Só em Canudos. Aí essas comunidades chegam até Bonfim. Senhor do Bonfim, que tem Senhor do Bonfim, assim, é bem mais comunidades tradicionais de fundo de pasto do que aqui na região. Uauá, Senhor do Bonfim, Canudos. E aquela cidade ali de indígenas próxima a Pombaus, como é o nome? Que é uma cidade indígena. Pombal é... Cicero Dantas, ali naquela intermediação Sim. que dá... Sabe, Jane? Banzai. Banzai. Tá lembrando? Banzai. Também Banzai se enquadra nessa questão específica De uma comunidade tradicional, porque é indígena. que é indígena. Isso mesmo. E quais foram os principais desafios que você já enfrentou na sua carreira até agora e também da comunidade? De início, Kainan, é fazer com que as pessoas acreditem que é possível, sabe? Porque é um sonho de início. Quando você... Exemplo, quando eu cheguei eu vim para... Nasci na comunidade, minha família é da comunidade, só que eu passei uma época em Euclides, que é uma cidade próxima, a maior parte da minha vida. E quando eu voltei em 2011, não tinha energia elétrica. 2011? 2011. A sua comunidade. Eu voltei para a comunidade em dezembro de 2010 e não tinha energia elétrica ainda. E nem água canalizada. Aí como que você sonha dentro da comunidade algo sem as melhor, políticas públicas sem uma política pública básica? Aí você, colocar esse sonho para as pessoas é meio desafiador. Aí nesse primeiro momento a gente teve que brigar, buscar essas políticas públicas mesmo, essenciais, para depois trabalhar o empreendedorismo e essas novas ideias de melhorar a vida. Mas graças a Deus, quando foi em 2011, já para março, já estava com tudo engatilhado, a energia chegou, mas a gente teve uma nova busca. Então, o meu primeiro processo de aprendizagem... Deixa eu tomar água. Sobre a organizações sociais, veio através de uma associação pequenininha dentro da comunidade, mas que tinha muita organização. A comunidade era mega organizada e a ideia era defender o fundo de pasto, que é uma área aberta e que é uma área sem dono. O dono é da comunidade. Mas, infelizmente, no Brasil, você conhece toda a problemática com terra. E aí sempre tem um grilheiro, sempre tem alguém que diz que essa terra é sua, sendo que a comunidade estava lá há mais de 200 anos. E aí a gente também tinha essa briga para conseguir o título da área coletiva, que também vem pela CDA, que é um órgão do Estado. E aí tem todo um processo burocrático, demorado. Então, os nossos trabalhos, a comunidade já trazia essa trajetória e eu fiz esse engajamento e aprendi muito, demais da conta. Me bateu uma curiosidade, você trouxe assuntos atuais, Sim. 2011, Sim. Que passam por coisas, tipo, falta de políticas públicas básicas, porque Sim. Em 2011, qualquer cidade tem energia, tem água, Sim. Enfim. Aí me remeteu aqui, Canudos, guerra, e qual foi a ação da comunidade na Guerra de Canudos? Isso eu acho... Comunidade sertanejas, de povo indígena. Aí me bateu essa curiosidade, porque eu nunca li o livro Sertões. Sim. Devido a questões da escrita rebuscada. Sim, é difícil. Eu tenho vontade de ler, que eu tenho um amigo escritor, ele diz que tem um projeto, que é pegar esses livros de literaturas, de linguagem rebuscada, e traduzir para a contemporaneidade. Sim. E eu queria... Aí me bateu essa curiosidade, eu não sei como, qual foi a participação da comunidade na Guerra de Canudos? Que também foi uma guerra de política. Sim. Que, em busca do objetivo da comunidade, pelas altas taxas que o governo impôs na época. Kainan, eu digo o seguinte, quando houve a Guerra de Canudos, há mais de 100 anos atrás, as nossas comunidades tradicionais já estavam lá em Canudos. Sim. Essa ideia de conselheiro, de viver coletivamente, eu costumo dizer uma coisa, já era uma energia de Canudos, porque o Raso e o Rosário, por exemplo, que é uma das comunidades mais antigas do município, já estavam lá nessa época.
algumas pessoas contam da guerra. Então, o viver coletivo já era intrínseco de Canudos. Quando Antônio Conselheiro chegou, tipo, ele trazia uma ideia, trazia um sonho, mas aquilo já estava intrínseco na terra de Canudos. Só precisava mesmo... Isso, só precisava daquele empurrão. E algumas pessoas não gostam de Antônio Conselheiro na região. Sério? Sério. Infelizmente, assim, eu sou uma defensora de Antônio Conselheiro, mas algumas pessoas não gostam dele, assim, os mais velhos principalmente, né, porque diz que ele trouxe a guerra, sabe? Talvez não tenha o conhecimento, não teve acesso ao conhecimento. Segundo o livro, tipo assim, eu não li, mas diante de bate-papos, como podcasts e tal, histórias, aconteceu de algo muito simples, que iam buscar uma madeira em Juazeiro, que iam construir... Não sei se naquele tempo construir casa totalmente de madeira ou alguma cobertura. Era a igreja. A igreja. Era a construção da igreja. E disse que estavam criando-se um motim que ia invadir Juazeiro e tal, que eu sei que uma amiga minha lá de Canudos fala que em um dos trechos do livro de Euclides da Cunha, diz assim, não precisava de guerra, só bastava de uma conversa. Até algumas pessoas brincam que foi a fake news da época. Pô, fake news da época é ótimo. Algumas pessoas falam desse jeito. E realmente foi apenas uma falta de conversa. Ele comprou a madeira. Naquela época era muito difícil, né? Ainda conta bem que até alguma parte da madeira da construção da igreja que na época estava sendo construída, eles vieram buscar aqui em Massacará também, né? Tem histórico também de índios que acompanharam Antônio Conselheiro. E ele comprou a madeira em Juazeiro, pagou a madeira, só que a madeira não foi entregue. O que aconteceu? Ele resolveu pegar o motim dele e ir buscar as madeiras. E o que aconteceu? A fake news. Fake news. Falaram lá que ele estava indo invadir a cidade. E aí começou todo o processo da guerra. Caramba. Fake news. Fake news na época do Antônio Conselheiro. Só faltou o WhatsApp, né? Para compartilhar no grupo da comunidade. Sim. Débora, existe algum projeto atual ou futuro que você gostaria de compartilhar conosco? Kainan, a gente vai passar a tarde aqui, porque eu tô com muitas ideias, muitos projetos, alguns em andamento e outros para acontecer. Mas eu gosto de trazer um pouco do que foi trabalhado eu digo, já tem quase 15 anos que eu estou nesse processo de trabalho social, de organizações. E na comunidade que eu vivo hoje, eu trabalho na cidade. Um dos meus projetos é uma loja de artesanato, que o nome é Tradição e Arte. E, Débora, por que Tradição e Arte? E por que você quis trabalhar com artesanato? Kainan, primeiro, eu sou apaixonada por coisas que é feito à mão. E, assim, algo gourmet. Isso, e que as pessoas não fazem só por fazer, mas fazem porque gostam. Eu passei, mais de 12 anos da minha vida trabalhando com pessoas das comunidades e com artesanato. E eu vejo um potencial gigantesco nisso, até porque não é só eu que vejo, né? Assim, você vê hoje que a maioria das empresas tem trabalhado o socioambiental. Eu trabalho também, desenvolvo um trabalho como analista socioambiental. Prestei serviço para uma empresa multinacional durante 3 anos, nessa área do socioambiental, desenvolvendo comunidades, desenvolvendo o potencial dessas comunidades. E o que acontece? A loja Tradição e Arte ela fica instalada lá em Canudos, e a ideia é que seja uma ponte entre o artesão, o turista e as pessoas da cidade que não conhecem ainda o trabalho desses artesãos. Porque, geralmente, a pessoa está lá na comunidade, produz peças magníficas, mas não tem a palavra, não tem o acesso, não tem o carro para levar. Fica tudo muito difícil. E, às vezes, chega alguém, um atravessador, que compra esse produto por um valor razoavelmente barato e acaba passando esse produto por um valor, assim, exorbitante. E a minha ideia é trazer a história desses artesãos, assim. Eu sou encantada com pessoas, desde sempre. E o que acontece? Toda vez que eu vou na casa dessas pessoas, eu volto para casa, com outra energia. Eu vou usar a fala da minha filha. Esses dias ela foi comigo comprar artesanato e ela voltou para casa e ela disse: "Ai, mãe, parece que minha alma tá renovada." Ela tem 12 anos. Então, a ideia da loja, que funciona há 7 meses, é trazer a arte, a ancestralidade e a tradição dessas comunidades para que as pessoas possam conhecer melhor
esse artesanato, essa história, e que a gente consiga dar valor a todo a nossa história e ancestralidade. E eu acho interessante também que na sua loja, a própria sacola em si é artesanal. Sim. Não é a sacola plástica com a logomarca carimbada. É algo... não, é melhor você explicar, sem sombra de dúvida. Eu costumo dizer que a nossa loja é uma loja que traz afeto, Kainan. Assim, a gente não vende produtos, a gente vende não vende história. A gente não vende o produto. A gente traz história, afeto, ancestralidade. Porque eu não sei se você percebe isso, se a maioria das pessoas percebe, mas muito do que é nosso, tá? Coisas dos nossos avós, por exemplo. Eu sempre gostei muito, Kainan, de conversar com pessoas mais velhas. Idem. E aí, a minha irmã falava o seguinte, ela dizia, não sei porque você tem tanta paciência de conversar com esse povo, mas eu sempre preferi estar com pessoas mais velhas do que com pessoas mais novas. E eles me ensinam demais. Até hoje, muito do que eu sou, eu trago dessas pessoas. Só que com a tecnologia, Kainan, as pessoas não... Os jovens, a nossa geração, não tem mais esse afeto do parar, do escutar. E essa coisa da loja é para isso, sabe? A sacola é feita à mão. A gente sempre traz algumas frases escritas à mão, com muito afeto, para que a gente consiga realçar e trazer de volta esse, eu chamo de afeto, esse afeto por gente e pela ancestralidade. Eu costumo dizer que a gente nunca vai chegar onde a gente quer chegar, por mais que a gente tenha uma meta, se a gente não sabe de onde veio. Sabe, a gente precisa saber quem foram os meus avós, quem foram os meus bisavós, o que eles fizeram, de onde eles vieram. Como é que você vai chegar num determinado lugar se você não sabe de onde você veio, sabe? E se você tem orgulho de onde você veio. Entendi. A gente conversa nos bastidores em off, você disse que também admira a questão de gestão pública. Sim, eu sou apaixonada por política. Enquanto uns querem correr, outros querem entrar. No seu caso, diante da sua realidade, vamos botar algo hipotético, mas sem sombra de dúvida pode ser realizado. Sim. Hoje, vamos dizer que hoje você, não sei se Canudos já teve alguma prefeita mulher. Não, nenhum. Primeira prefeita de Canudos, Débora. Um marco histórico e social daquela terra. Ou pode até ser região. Sim. Quais seriam os seus projetos? Os meus projetos hoje seria muito baseado no que eu já estou fazendo. Potenciar comunidades e pequenos empreendedores. Porque, Kainan, muita gente depende de projetos governamentais, que eu acho muito importante, sabe? Sim. Importante mesmo, já ajudou muitas pessoas, ajuda muitas pessoas. Mas também tira um pouco do seu... Como é que eu trago? Eu acho que tira um pouco do seu brio, sabe? De fazer, de saber que você está sustentando a sua família. E o ser humano precisa disso. O ser humano precisa dessa coisa do que eu estou fazendo. Então, assim, eu investiria em pequenos empreendedores. Investiria principalmente nas mulheres. Eu costumo dizer que eu sou uma empreendedora voltada para as mulheres. Eu acredito muito nas mulheres. Não que eu deixe de acreditar nos homens, mas as mulheres são mais delicadas. Elas conseguem enxergar potencialidades em lugares pequenos. Por exemplo, na comunidade onde eu vivo, a gente tem a Dona Maria do Raso. Ela produz, Kainan, geleias, doces e licores. E hoje ela tem uma estrutura maravilhosa na comunidade. Ela recebe turistas. Ela já recebeu turistas de inúmeros países. O pessoal vem e olha que o acesso é péssimo de Canudos para a comunidade. São 30 quilômetros de chão. E o pessoal não deixa de vir. Eles vêm para a comunidade para comer a galinha caipira, a carne assada na brasa de bode. Então, assim, a gente tem um grupo de mulheres que faz artesanato. Elas trabalham com artesanato, vão para as feiras fora da cidade. Inclusive, nós tivemos a Carolina Ferraz. Isso, eu queria tocar nesse assunto, mas eu estava esperando o momento certo. Bora. Carol Ferraz. Carolina Ferraz, ela veio com a filha dela e uma equipe, a equipe dela de filmagens. Se vocês quiserem dar uma olhada, vão no YouTube e coloca Carolina Ferraz em Canudos. Tinha um projeto
um projeto que atua na comunidade com atenção básica de saúde. Todo ano, assim, a cada 2 meses, vem uma equipe de saúde atendendo a comunidade. E antes da pandemia, olha só que incrível. Na pandemia, nós conseguimos trabalhar com 16 mulheres na produção de máscaras e na produção de aventais. E aí, a gente estava começando o projeto. Tinha um grupo de mulheres que gostaria de aprender algo novo e a gente estava aprendendo a costura. Não seria máscara descartável, seria máscara para uso contínuo, mas que manter a sua higienização. Já chegou lá. As mulheres aprendendo a costurar, isso de 2017 para 2018, as mulheres aprendendo a costurar. E eu já conheci esse projeto e eu vi no Instagram, olha o poder da rede social. Eu vi no Instagram que esse projeto estava fazendo doações de máquinas para umas mulheres indígenas, acho que era no Maranhão. E aí eu liguei pro rapaz: fulano, a gente tá começando um projeto assim, tal e tal, são 17 mulheres, 17 mulheres. A gente não tem condições de comprar as máquinas, mas elas estão com muita vontade de aprender. E eu vi que você tá fazendo esse trabalho em outro lugar, a gente tem a possibilidade de trazer alguma dessas máquinas, por mais que seja simples, para a comunidade. Ele disse assim: olha, vou fazer o possível, me dá uns 2 meses e aí eu lhe dou um retorno. 1 mês e pouco, ele disse: olha, Dé, consegui 6 máquinas da Singer. Já ajuda? Aí eu disse: com certeza. E aí ele chegou com 6 máquinas brancas daquela da Singer, simples, já foi uma felicidade enorme. Uhum. E o que aconteceu? O pessoal começou a marcar a Singer. E aí a Singer doou mais 7 máquinas daquelas 13. simples. Já foram para ter 13 máquinas. E aí nesse meio termo, algumas pessoas... Que eram 17 mulheres. Que eram 17 Faltavam mulheres. só 4. Exato. Mas aí nesse meio termo, alguns desistem, nós ficamos com 14 mulheres. E aí a Carolina Ferraz já conhecia o nome desse projeto. E por aí... Do projeto que vocês estavam desenvolvendo em Canudos. Isso. Lá no Raso. Isso, que é um projeto de São Paulo, que trouxe as máquinas. Sim. Ela ligou pro rapaz e disse assim: olha, eu quero conhecer o projeto que está sendo desenvolvido no Raso. Ele achou que ela queria conhecer por conhecer. Ele disse: não, eu vou passar 1 semana, 5 dias na comunidade, vou levar minha filha e minha equipe e vou gravar 3 episódios pro YouTube. E assim ela fez. Ela veio, trouxe a filha dela e trouxe 3 máquinas industriais. E ela teve uma coisa que ela disse sentada no sofá da minha casa, que eu achei incrível, como a nossa essência e como as coisas são de verdade, Sim. Ela disse assim: Débora, eu já conheci o projeto, mas eu senti muita verdade no Raso. Então, assim, a comunidade em si já é muito empreendedora. Então, ela disse: eu senti muita verdade no Raso. Então, vocês podem acompanhar pelo canal do YouTube. E daí, então, Kainan, logo que ela saiu da comunidade, 2 semanas depois veio a pandemia. E o que aconteceu? Em parceria com o pessoal da Casebre de Palha de Euclides, o Júnior, acho que todo mundo conhece, assim, a maioria conhece essa marca, vamos confeccionar algumas máscaras para o pessoal da comunidade. E as mulheres começaram a confeccionar as máscaras. Esse projeto que atua na comunidade, o diretor do projeto é biomédico e trabalha com medicina. Uhum. E aí ele foi em busca, a gente conseguiu ver algumas máscaras descartáveis e de tecido, mas com as máscaras descartáveis de TNT, tudo higienizado direitinho. E as mulheres estavam com muita vontade de fazer. Na época da pandemia, fizeram muito bem e as pessoas começaram a gostar das máscaras. A gente fechou contrato com o município, a gente produziu inúmeras máscaras para o município a gente fez algumas para Euclides, muitas para Canudos e algumas para Uauá. E abriu um edital do governo do estado. E aí nós passamos nessa abertura do edital, só que o nosso KNAI não era direcionado. A atividade não era direcionada. Não era direcionada, era um projeto social e não era direcionado para costura. Que é uma dica: quando abrir uma empresa, você bota tudo de KNAI. nada, no mínimo 50 KNAIs relacionados à atividade principal. Isso. Mas aí, graças a Deus, com os parceiros que a gente tem, a gente fez uma parceria com a Casa do Artesão de Juazeiro. E Kainan, nós produzimos 52 mil máscaras para o governo do estado. Caramba. Numa comunidadezinha de 80 famílias, com 14 mulheres trabalhando. E dentro da pandemia,
A gente passou um período dentro desse processo pagando um salário mínimo para as mulheres, que algumas delas, Kainan, nunca tinham trabalhado fora. Não tinha expectativa de vida, qualidade de vida e tal. Exatamente. Na época da pandemia. E as mulheres continuam costurando, estão lá, agora voltaram. Pararam por um tempo, depois mas voltaram a costurar. Então a comunidade produz doces, geleias. Um outro grupo de mulheres trabalha com pães e biscoitos. Lá também tem uma cooperativa relacionada a esse tipo de... Sim, é a de segmento. Cooper Cook. Ela trabalha entre Uauá, Curaçá e Canudos. É a Cooper Cook. Isso. E aqui é Cooper Lage. lá é Cooper Cook, Canudos, Uauá e Curaçá. E as mulheres que produzem, inclusive a Maria do Raso, aprendeu com a Cooper Cook. Ela trabalhou muito tempo com a Cooper Cook. É interessante a gente frisar isso das questões das cooperativas, Sim. que é de extrema fundamental para comunidades, para engajar assim o sertanejo, porque às vezes a gente sertanejo imagina que para a gente aflorar precisa de sair do seu lar, Sim. precisa ir para outra cidade, sabendo que ali onde mora pode gerar, sem sombra de dúvidas, rendas. Sim. E a agricultura familiar tá aí. Kainan, 80% da produção de alimentos do país vem da agricultura, familiar. familiar. E ninguém fala sobre isso. E a agricultura familiar são essas pessoas pequenas que estão dentro dessas comunidades. Porque o agro, ele exporta, Exatamente, não fica no país. não fica no país. E a questão da monocultura, né? Tipo assim, uma pessoa da agricultura familiar planta o feijão, planta a abóbora, planta o aipim. Uhum. Ontem, estamos na Semana Santa, né? Ontem eu fui almoçar na minha tia, lá no Raso, em Canudos, ela serviu suco de uva que ela tirou do quintal dela. Uva do quintal dela. Que ninguém imaginava no sertão No sertão produzir uva, produzir né? uva. Então, assim... Eu fiz uma certa vez umas filmagens de drone para a cooperativa aqui em Tucano, Cooperlage, numa comunidade de Lagoa de Dentro. Cara, não, que a gente vai lá fazer umas filmagens e tal, na agroindústria. Caramba, agroindústria em Tucano. Só crendo pra ver. Aí eu fui. O maquinário, a tecnologia, era engenheiro de produção, engenheiro de alimentos. Exatamente. A questão de higiene, eu fiquei assim, cara... E o Uauá tem uma expertise, assim, para isso. Tem várias agroindústrias. Eles fazem picolé, tempero. Agora mesmo, o ano passado, foi inaugurada uma de queijos e produtos derivados do leite. Além da cooperativa maior, que é a Cooper Cook, que já distribui esses produtos. Mas, Kainan, assim, eu sou uma apaixonada e acredito muito, muito no poder das comunidades. Assim, eu conheço muito a região ali de Canudos, Uauá e Jeremoabo, e sei que essa região toda, o nosso território, tem muito para oferecer. E hoje eu trabalho com isso. Durante um tempo, isso foi um sonho. Mas quando a empresa me contratou, tipo assim, um trabalho analista socioambiental, quase Eu já vi uns vídeos seus de carro e tal. Isso. O pessoal quase nem sabe o que é um analista socioambiental Eu também faz. não sei, mas você vai olhar para aquela câmera lá, você vai explicar o que é um analista ambiental. Socioambiental. Então, você não tem uma analista de finanças, né? Sim. Que olha lá as suas finanças, diz o que você precisa melhorar, onde você precisa mexer, onde você precisa cortar. O analista ambiental faz isso. A ideia socioambiental é a ideia trabalhar com o ambiental e melhorar também a vida das pessoas no socioambiental. Aí você trabalha o meio ambiente, que a gente hoje é um assunto mundial, mas também trabalha de forma sustentável para que essas pessoas permaneçam em suas comunidades, em seus territórios, incentivando que as pessoas trabalhem de forma sustentável. Tipo assim, a gente chega no território, faz uma análise, por exemplo, a gente fez um trabalho em comunidades aqui próximas, em Bom Jardim, por exemplo. Você chega, faz uma análise do que eles têm de produção. Lá eles criam gado. Só que a genética não era muito boa, por exemplo, para leite, ou então para gado de corte. Você faz uma análise disso e leva profissionais que melhorem o... Aí entra o papel, você entra na parte em campo, Isso, fazer essa análise. exatamente. Aí vamos lá, eu já tô entendendo.
Aí chega o zootecnista. Exatamente. Que eu tenho um colega aqui em frente que é zootecnista. Ele, cara, eu sou formado em zootecnista. Eu tô tentando explicar aqui pro pessoal. Eu disse, olha, não é desse jeito. Ele disse, não, mas meu pai fez assim que no tempo do meu avô, do tataravô. Eu disse, naquele tempo, mas hoje tá assim. Exatamente. Porém, Tucano e região, ou sei lá, o Brasil, ainda não, quer dizer, a depender da área do Brasil, Sim. não tem essa noção da fundamental importância do analista Isso, socioambiental e do zootecnista Nessa área. nesse ecossistema. Boa. E se você pesquisar hoje, você vai ver que essas empresas gigantescas têm todo o ODS lá da ONU, né? Que agora são 17. E o que acontece? Que é o ODS? O ODS. Eu vou lembrar do termo. São. Deixa eu ver como eu coloco. São regras a seguir. Por exemplo, uma empresa. Se você faz um dano, se você vai lá e precisa, na questão ambiental, você precisa desmatar uma quantidade de área para construir algo. Você é Sei. obrigado a deixar uma área ou reflorestar ou então minimizar aquele impacto. Entendi. E aí, o que acontece? O trabalho do analista também é isso. É estar ali, perceber e trazer para a comunidade e junto com a comunidade minimizar esses impactos. E hoje, toda e qualquer empresa é obrigada a minimizar impactos ambientais, seja de tamanho qual for. Interessante, porque... e olha que, eu não sei se você já sabe, ou quem está nos ouvindo... Nos ouvindo não, nos vendo no podcast... Essa junção, esse congresso de cooperativas, o Estado, junto com a empresa privada Ambev, está produzindo cerveja artesanal do Umbu. Olha que essa cerveja artesanal do Umbu veio da Coopercook, viu? Eu Isso. conheço o criador, sei quem foi, e saiu da... E aí cada cooperativa, tipo assim, tem, vamos dizer assim, o carro-chefe. Sim, Vamos dizer que a Coopercook é um Umbu, isso. a cerveja do Umbu. Aí você vai para outra cooperativa, a cerveja de Mangaba. Isso. Eu adoro o suco de Mangaba, eu nunca tomei a cerveja de Mangaba. O irmão disse que é uma delícia. Mas enfim, perceba essa junção de cooperativas, aonde chegou com a parceria com a Ambev. Exato. E Kainan, você pensar que Canudos, por exemplo, Canudos tem uma ave rara que quase pessoas... Ararinha? A arara azul de Leá. Arara de Leá. A ararinha é a de Curaçá, que ela foi extinta na natureza e ela está sendo reintroduzida, que é aquela do filme, a Bluey. Do Rio? Aquele filme Rio, Exatamente. aquele anime. Exatamente. E ela é endêmica ali da área de Curaçá. Ela é diferente da nossa. Mas vem cá, ela fica naquela região de Curaçá, Canudos e Jeremoabo. Ó, a ararinha azul que você trouxe agora, ela é um pouco menor do que a nossa. E ela foi extinta na natureza. Ela foi introduzida, acho que ano passado, está sendo introduzida ainda lá em Curaçá. A arara azul de Lia, que é a nossa, ela fica nessa região, entre Canudos, Jeremoabo e Euclides da Cunha. E também ali pro lado de Monte Santo. E é uma ave rara que há 60 anos atrás eram 40 e poucos indivíduos. Aí teve todo um trabalho da Biodiversitas, de órgãos ambientais, e que hoje esse número está em 2.700 pelo último censo. Mas, tipo assim, tem o trabalho de observação de aves, que a gente tem guias conhecidos no mundo inteiro que vêm para Canudos todo mês, a cada 2 meses, fazer observação de aves, que é um turismo que poucas pessoas ainda conhecem. O turismo de observação de aves. E é um turismo caro, porque você precisa de câmeras, assim, especializadas. E câmera, você sabe que é um troço caro. A questão não é só a câmera, é a lente. Boa, você entende. Eu acho que ano passado estava em São Paulo. Eu fui num evento relacionado a audiovisual. Aí o colaborador aí só eu tava aqui nesse evento e tal, acho interessante, a gente aprende novas coisas, porque tecnologia constantemente muda. Aí passou assim uma câmera assim, de cinema. Aí ele, pô, que câmera massa, não sei o quê. Eu disse, brother, 800 mil. Aí ele, você tá brincando, né? É sério, velho. Mas é isso mesmo.
Mas não, eu falo demais da conta, Kainan. Eu amo falar sobre esse assunto de potencialidades, assim. Canudos é algo que o turismo histórico, Tem o a turismo banana em religioso, Canudos. a questão da banana. Então, assim, é um potencial gigantesco. Não dá para alcançar tudo. Hoje, nós estamos desenvolvendo, assim, eu desenvolvi um projeto junto com o Gianni e a gente está levando esses projetos de capacitações para as comunidades. Ainda está nascendo, assim, eu tenho o meu projeto pessoal, que é a Tradição e Arte, é uma loja de artesanato, é o meu trabalho como analista socioambiental, que eu já faço há uns bons anos, e agora a gente tem essa proposta de levar para os municípios essas ideias. A gente tem uma conversa já com algumas pessoas do município que amaram a ideia. Então, a gente está levando essa proposta de potencializar as mulheres e o empreendedor, principalmente as mulheres, né? Mas também homens e empreendimentos pequenos que estejam nascendo, que estejam crescendo, tanto na comunidade quanto na cidade. E a gente está bem feliz porque ano passado e esse ano nós promovemos um evento na cidade de empreendedorismo. E assim, a gente já conseguiu alcançar um público muito bom, trazendo pessoas como Luana Santos, como Viviane, o Clebinho, o Rob e a Rita, da Helena Variedades, eles estiveram conosco em um desses projetos, em um desses eventos, falando sobre o empreendedorismo, sobre as suas dificuldades. Além de a gente trabalhar ajudando essas pessoas, levando, vamos chamar de técnicas que a gente aprendeu, né, na lida, tem esses eventos também, que a gente está levando pessoas para discutir, para falar mais, para também estimular as pessoas a empreenderem, porque a gente acredita muito no empreendedorismo. E como está sendo a reação dos munícipes de Canudos diante dessa ideia? Nós estamos tendo boas reações, sabe? Inclusive algumas propostas de trabalho. É interessante, porque quando... É óbvio, nem todo mundo vai ser empreendedor, Sim. Nem todo mundo vai ser funcionário público, nem todo mundo é escritor, enfim, é uma diversidade cultural e profissional. Mas diante dessas ações, acaba impactando de forma positiva que não fica a população dependente do governo. Que eu vou, daqui a 4 anos vai ter eleição e fulano de tal... Se fulano de tal perder, é candidato, eu tô sem emprego. Não sei o que ganhar, tô com emprego. E às vezes nem ganhando um salário mínimo, mas a garantia de estar no emprego. No emprego fixo. No emprego fixo. Isso é bom, essas ações de políticas, vamos dizer assim, de forma pública-privada. Sim. Que acaba, às vezes, dando esse boom no pessoal. E não é só... não vamos dizer que é fácil, né, Kainan? Você empreende também, é algo difícil, é algo incerto. Você precisa se dedicar muito, assim, aprender vendas, aprender comunicação. Eu e Jane, a gente tá sempre nesses cursos, buscando informações. Assim, ano retrasado, a gente foi pra Vitória da Conquista. Terra boa. Oxi. Buscar um curso de oratória, como melhorar o nosso posicionamento, como melhorar a nossa logística, a nossa fala, assim. A gente precisa estar constantemente, sabe? Nem todo mundo vai conseguir ter a disponibilidade que a gente tá tendo de fazer isso. Mas o que a gente faz? Nós estamos conseguindo, a gente leva o que a gente adquiriu para essas pessoas. Então, assim, e não é apenas para você empreender para você. Até no seu emprego, sabe? Se você se posiciona melhor, se você fala melhor, se você busca melhorar a si mesmo, se você trabalha em uma empresa, você melhora o seu trabalho. Então, assim, não é só para empreender para você, mas você pode empreender no seu trabalho, você pode melhorar, até quem sabe ganhar um valor mais expressivo? Um valor mais expressivo, subir de cargo. Sim. Na verdade, essa é a ideia de qualquer pessoa que almeja alcançar seus objetivos. Sim. E quando a gente está falando questão, não é nem questão de preço, é questão de valor. De valor. É trazer pessoas, não é querendo menosprezar A, B, C, por questões financeiras, mas quando a pessoa sai em busca de algo, é porque ela quer melhorar para si e ter pessoas que conectam com ela, que possam agregar ainda mais. Exatamente. É o poder, como a nossa amiga Wanda fala, poder da ambiência. O poder da ambiência. E tem uma coisa que eu sempre... Uma fala que eu sempre trago e que eu acho que é marca registrada.
eu vejo que ainda existe um certo preconceito com as pessoas da zona rural, Sim. sabe? Infelizmente. Mas eu digo o seguinte: não importa de onde você veio, onde você esteja, você pode ser quem você é. Sabe, eu tenho muito orgulho de dizer que é Débora do Raso, que eu venho dessa comunidade, que é uma comunidade tradicional. E isso não me impede de estar em outros ambientes. Eu digo sempre que eu estou entre a cidade e o campo, porque é verdade, sabe? Eu passo a semana na cidade, volto para casa no final de semana. Amo os movimentos sociais do campo, estou sempre em feiras da agricultura familiar. E não me impede de estar em certos ambientes. Assim, o lugar que você está não define quem você é. Exato. E diante de todo esse aprendizado que eu tive, que todo mundo assistiu, quais são as suas maiores influências e inspirações na área que você atua? Olha, pode ser que as minhas maiores influências de verdade são as pessoas da comunidade. Das comunidades. Eu tenho referências, assim, de pessoas que já chegaram em patamares diferentes. Eu ouço muito o Joel J. Pô, aquele cara é fera. É, fera demais, assim, sabe? Eu ouço E o muito. podcast dele também, sensacional. Fui pra Aracaju junto com o Jânio atrás da trinca pra ouvir ele, o Augusto e o Caio, sabe? Porque assim, a gente acredita em quem já chegou lá. Mas eu gosto muito da essência dessa coisa do sertanejo, de permanecer Sim. no seu local, sabe? De fazer aquilo acontecer. Eu aprendo muito com as mulheres. As mulheres ali do campo, elas têm uma força. Todas as mulheres têm, sabe? Mas assim, pela dificuldade da vida no campo, elas trazem uma essência, um aprendizado, uma força que me encanta. E eu ouço muito dessas mulheres. Eu digo que minha inspiração são essas mulheres do campo e essas pessoas. O Jojo, a Natália. Eu gosto muito da Natália Arcuri também, que ela fala sobre finanças, que é uma coisa que eu preciso melhorar muito. Tem essas Vamos chamar referências. o Ronald, né? Vamos chamar o Ronald. Ronald, por favor. São muito... Ouço bastante, mas minha referência são essas pessoas. Assim, é uma questão de essência. Então, que conselhos você daria para aquelas pessoas que desejam seguir uma carreira semelhante à sua? Óbvio, você pelo serviço... Você foi influenciada, de alguma forma, Sim. pela sua comunidade, ao qual Sim. você já acabou de relatar. E, sem sombras de dúvidas, isso acaba gerando consequências positivas. Sim. Diante das suas ações, do seu potencial, das suas atitudes, execuções de projetos, engajando a coletividade da comunidade. Você pode até percebido ou alguém ter relatado. E quais dicas você daria para aquelas pessoas que querem seguir seus passos ou ter como referência? A primeira dica, Kainan, é acreditar em si. É muito clichê e todo mundo tá falando sobre Não é isso isso? hoje, sabe? Mas se acreditar no que você acredita. Porque na maioria das vezes, tipo assim, eu lembro que a minha mãe falava assim, menina, deixe disso, que isso, não sei o que não sei, que não pode. Manhã já teve filho com 30 e poucos anos, foi só eu e minha irmã, e a vida dela foi só pra Você não sabe o que é viver uma vida de filho único. E aí, a minha própria mãe era uma das pessoas que não acreditava, assim, que ela achava que era demais, que não precisava aquilo. Então, você precisa acreditar em você. Sim. E acreditar nos seus projetos. Uma coisa... Tem a história do sapinho surdo? Vocês já ouviram falar? Não, mas eu tô curioso. Não esconda nada. Por mais que você mude aí o nome do sapinho, conte. Tem a história do sapinho surdo que tem uma... Eles precisavam subir um certo local e ele era um mais frágilzinho, mais fraquinho e começou a subir e alguns desistiram, não sei o quê. E ele ganhou a corrida. E aí perguntaram pra ele, como foi que você conseguiu? Não sei o quê. A mãe chegou e disse assim, o pessoal falando, desiste, você não vai conseguir, você é o mais fraquinho, não sei o quê. E aí quando foram perguntar pra ele, a mãe dele disse que ele era surdo. Então, que a gente precisa ter certa sabedoria para ouvir as pessoas próximas, mas em dado momento a gente precisa ser surdo para Sim. algumas críticas e seguir o nosso instinto. Kainan, eu acredito que muito das nossas respostas está aqui dentro. A gente já nasce com a maioria das nossas respostas, inclusive com o que a gente vai fazer na vida. É muito distinto. Você tem o seu dom, eu tenho o meu dom. Cada um nasce com um dom. E muitas vezes, por achar perigoso, eu entendo. Mãe achava muito... Eu passei, Kainan. Não foi... Nesse último emprego de 3 anos, eu viajava sozinha o tempo todo. Era eu, Deus e um carro.
no tempo inteiro. Mas ainda bem que você viajava sozinho. Jeremoabo, Euclides, fazia um percurso de 60 quilômetros no mínimo todos os dias. Era eu e Deus em um carro sozinha. Sabe? Para muitos, hoje tá mais tranquilo essa questão da mulher sair e dirigir. É uma loucura. Mas para mim, tipo assim, eu tava realizando um sonho. Eu sempre tava fazendo o que eu sempre quis fazer. Prestar um serviço numa empresa de nome, fazer o trabalho que eu estava fazendo nas comunidades sendo remunerada por aquilo. Era o meu trabalho social que eu sempre fiz, de certa forma, muitas vezes fiz como trabalho voluntário e estava sendo remunerada por aquilo. Mas assim, nenhum outro patamar, porque olha a noção que, por acreditar, só pra gente fechar, por acreditar, Kainan, eu cheguei na comunidade em dezembro de 2010. Quando foi em março de 2011, eu estava com uma carteira assinada na comunidade, numa comunidade de 80 famílias. E sendo indicada pela comunidade. Porque assim que eu cheguei, eu já fui para a comunidade, já coloquei minhas ideias. Eu acho que deveria ser assim, vamos melhorar nisso, vamos fazer aquilo. Eu escrevi, Kainan, carta à mão, 2 folhas de papel ofício, para o secretário de Desenvolvimento do Estado. Por carta, cara. 2011? Carta. 2011? 2011, E já existe e-mail. Mas só que a gente teve a oportunidade, o secretário de Desenvolvimento estava em Canudos. Mas assim, você já aproveitou a... E aí eu escrevi, Entendi. tipo assim, coloquei todo... A gente não tinha água canalizada, eu fui lá e escrevi à mão o que a comunidade passava, como era, tal, e não sei o quê. E na época era o Jerônimo, e essa carta chegou até ele, sabe? Mas Jerônimo era secretário de Educação. Na época, acho que não... Eu sei que tinha... Ele era de alguma coisa do setor de desenvolvimento. Não sei se era na... Ah, não, porque antes de Jerônimo era Jorge Portugal, secretário de Educação. E Jorge faleceu. Isso, mas Jerônimo atuava na área de desenvolvimento rural. Isso eu tenho certeza. É porque Jerônimo é engenheiro Agrônomo. Isso mesmo. Ele ficou um tempo nessa área. professor da UFES. Exatamente. E aí, sabe outra coisa que a gente fez que eu acho, falando de política? Nós pegamos... Não, a gente tá falando de políticas públicas, não é política partidária. Políticas públicas. A comunidade juntou um ônibus inteiro. Nós pedimos a fala na Câmara de Vereadores. Chegamos lá, com metade da comunidade dentro do ônibus. Sentamos, colocamos a nossa fala, pedindo as políticas públicas, assim. Isso foi um aprendizado, assim. E eu já estou em outro assunto. Não, Vamos mas lá, é interessante. Mas o podcast é isso. É ter um assunto principal e fazer o quê? Uma telha de aranha que vai se conectando em subtemas. Mas quando você fala que escreveu uma carta pro Jerônimo... Hã? Pode falar. Valeu a pena. Agora pergunto pra ela se essa carta em Pui valeu a pena. Se essa aventura chegou lá, pergunto Chegou. Nós temos água. Interessante. Chegou, funcionou. Todos os desafios de ir para a Câmara de Vereadores, de escrever a carta para o Secretário de Desenvolvimento Rural do Estado, funcionou. Não, eu fui assim, já quando ela falou que o meu tico-teco já foi longe. Disse, cara, em 2011, já existia e-mail. E aí você E escreve... isso não foi 2011, não. Foi lá para 2013, 2014. Aí já existia smartphone. Já existia smartphone. Aí, tipo, eu imaginei aqui, pô, ela escreveu um texto em punho. Isso. Mas E- foi uma carta, cara, sabe uma folha de papel ofício frente e verso? Então foi praticamente um TCC aí, né? Enfim, aí eu coloquei, disse, rapaz, você não tinha me detalhado ainda que ele estava em visita à comunidade, à cidade. Mas, tipo, quando você não detalhou isso, eu disse, cara, se eu fosse secretário, eu ia ler essa carta, porque chegou via Correios na minha mente, chegou via Correios. Eu vou dar prioridade a esse documento em punho, porque quem tiver lá no e-mail, é uma diferença aqui. Se eu fosse essa pessoa num cargo de chefe, não, peraí, deixa eu ler isso aqui, porque o diferencial tá aqui. Mas foi a nossa oportunidade. O assessor dele estava, e assim, eu tive acesso ao assessor dele. A ideia foi, vamos escrever à mão, porque quem sabe? E realmente funcionou, a carta chegou. E qual foi a reação dele? Essa ideia, talvez se tivesse chegado primeiro, não tivesse visto, mas como foi ali, não faltava. Isso. Eu sei, Kainan, que em parceria com o município, a água canalizada chegou. A comunidade hoje tem energia elétrica, tem internet, tem água canalizada. Mas vamos pra fofoca. Eu quero me contar os detalhes aí de como que você reuniu a comunidade, chegou lá zoando, jogando fogos pra cima, sem dúvida, pra chamar atenção. Até hoje, Kainan. Mas me Eu diga, lembro. você entregou
diretamente naquela época, o secretário Jerônimo? Não, Ou assessor? nós entregamos para o assessor. E como foi a depois reação dele? ele disse, se garantiu que ia entregar a carta, e depois eu soube que a carta foi entregue, que ele questionou. E como você teve essa devolutiva? Essa devolutiva veio anos depois, com um amigo que trabalhou no estado, e ele disse que perguntaram para ele, realmente acontece isso nessa comunidade? Ainda existe uma comunidade que esteja nesse sofrimento de água, para você ter noção. Mas hoje as coisas melhoraram bastante. A Bahia são 15 milhões de habitantes. Sim, é muita 417 gente. municípios. E comunidades por assim. Então, E aí, Kainan, você me perguntou sobre os desafios? foi sobre os desafios. E outro desafio, Kainan, que está sendo um deles, está sendo superado agora, é essa questão da timidez. Eu não sou tão tímida, eu gosto de conversar. Mas me posicionar, Principalmente em câmeras. principalmente em câmeras, e me posicionar nesse assunto e estar aqui, assim, até dado um momento, assim, muito recente, eu ainda tinha uma certa timidez, um certo receio, mas com o Conecta, com os cursos que eu vim fazendo, assim, eu tenho prazer de falar sobre, e hoje a minha profissão, esse trabalho como analista socioambiental, como empreendedora de mulheres, o turismo de vivência também. Gente, a gente ia passar o resto da noite aqui, mas vamos terminar. Não, continue. O trabalho com turismo também, assim, me traz... E agora não é uma ideia, sabe? Eu já tenho uma bagagem e sei que dá certo e está dando certo. Então, assim, hoje é um prazer estar aqui e poder conversar com vocês e para agora. Agora vocês vão concordar comigo. Você falou no curso no Conecta. Eu acho que até comentei com você por ligação, que você conversa pra caramba por ligação igual a mim. Jane e Débora, se eu tiver errado, fale. Se tiver certo. Eu acho, na minha concepção, que a melhor turma do Conecta é a nossa. Ah, com certeza, com certeza. A nossa é a melhor turma. Da primeira turma, eu acho que assim, vem pra agregar muito aí. E assim, a gente espera. Cara, a turma se conectou de uma forma... Muito boa. Kainan me ligou pra gente falar sobre o podcast. A gente passou o quê? Não, eu contei minha vida, como eu nasci, aonde eu estudei, onde eu fui fazer minha faculdade, para Ipiranga, depois fui pra Feira, fui pra Salvador. Porque quando a gente se conecta, a gente precisa saber de tudo, amigo, porque senão não faz sentido. Foi uma hora no telefone, sabe? Isso porque a internet tava ruim, aí caiu. Naquela semana que energia e internet caiu na cidade. Eu conheci ele, essa parte dele, porque assim, a gente entrou numa aula online e saiu todo mundo só pra Foi, só ficou eu, você, Maria, né? Maria, foi. Mas é isso, e estamos aqui, assim, prazer imenso, Pedro. E vamos lá. Tem uma pergunta aqui que é interessante. Há um evento ou experiência marcante em sua vida que tenha moldado o que você é hoje? Eu acredito, mas você pode relatar outro, que o evento marcante foi esse da carta, na minha opinião. Pra mim não foi tão marcante. Teve um evento, Kainan, que me marcou demais da conta e que realmente fez toda a diferença nessa questão de falar sobre as comunidades e falar sobre o potencial. Eu sempre fui muito crítica e sempre cobrei muito nas reuniões. Eu sempre tive presente. Não parece. Porque eu sou com essa carinha assim. Eu sempre tive reuniões com o município, com órgãos, assim, o tempo inteiro. E eu lembro que teve uma vez, a gente tava com o prefeito da cidade, de Canudos, na época, com muita gente para o lançamento de uma questão de robótica. E aí tava falando tal e tal, e aí teve a oportunidade de fala, e eu virada, assim, de raiva, porque não tinha água, tinha que ficar brigando. A água era de caminhão-pipa, a estrada ruim. E eu, como é que vocês podem estar lançando... Nessa fala, como é que vocês podem estar lançando uma coisa dessa de robótica, não sei o quê. E o projeto em si é interessante, mas... Super interessante, mas eu não tinha olhado para o projeto, eu estava olhando para a questão da comunidade dos direitos básicos. Sim. E aí eu falei, a gente tá na comunidade, não tem água, não sei o quê. Você sabe o trabalho que eu tenho que sair da comunidade para estar aqui? E aí teve uma amiga minha, que hoje ela é minha amiga, ela me chamou e disse assim, Débora, o Rasa é tão lindo, o seu território tem tanta coisa bonita para mostrar, e você só tá falando das coisas ruins. Na hora, eu retruquei, eu disse assim,
Você não mora lá, você não sabe o que eu passo, você não sabe o que é você querer dar uma vida melhor para sua filha e você não ter o básico, do mínimo. Eu tenho que sair do lugar que eu amo para ir para outro lugar para ter uma vida confortável. Eu quero ficar lá e quero que seja lá. Na hora eu retruquei desse jeito. Quando eu cheguei em casa, Kainan, eu disse assim... Cabeça quente não faz a gente nem raciocinar. Eu fiquei pensando, eu disse... Meu Deus, como é que as pessoas vão querer me ouvir? Se eu tô o tempo todo retrucando, se eu tô falando mal do... Eu amo esse lugar, eu acredito nesse potencial, mas só o que eu tô falando é da parte ruim. Por que eu não trago toda essa beleza que eu vejo na comunidade? Sobre as mulheres, sobre a comida, sobre o que as mulheres já produzem. Eu mudei todo o meu discurso, Kainan. Uhum. Hoje me chamam na cidade, todo mundo conhece Débora do Raso. E eu como Débora Canudo. Se eu chegar a Débora Canudo, ninguém lhe conhece, né? Provavelmente, mas se você falar Débora do Raso, todo mundo vai saber quem é. E sabe por que me colocaram Débora do Raso? Porque a partir daquele momento, todo lugar que eu ia, fosse no território, fosse fora, assim, eu já fiz muitos trabalhos viajando, assim, eu passei 2 anos consecutivos indo para São Paulo, para trabalhar com essa questão do turismo e artesanato. Todo lugar que eu ia, eu falava como é maravilhoso viver no raso, as comidas, as mulheres, o artesanato. E sabe o que aconteceu? Todo mundo que eu tenho acesso, você viu lá no Conecta. Uhum. Quando eu falo do raso, as pessoas querem conhecer a comunidade empreendedora, as mulheres engajadas, querem conhecer o artesanato, a comida, o doce de leite, querem conhecer a geleia, querem conhecer o licor. Então, assim, esse evento me marcou. Porque, assim, eu comecei a falar da comunidade. Já mudou o seu repertório. O meu repertório foi para outro nível. Mas naquele dia do exato. curso lá foi sensacional. Todo mundo saiu bem, cara. Sim, Foi muito... Caramba, bicho. Gente que não queria apresentar. Que se saiu super bem. Mas assim, eu disse, rapaz, todo mundo aqui... Quantos meses? 4? Foi janeiro, né? Agora 4 meses. 4 meses. A evolução do pessoal foi gigantesca. Inclusive, eu olho pra mim e digo, Jesus, deu uma boa melhorada. E você tá mais ativa na net. Deixa eu... Ai. Outra Não, dica. peraí, segura. Dela, conta aí a novidade. Não é que é novidade, não. Ela tá muito ativa, ela não é daqui, ela faz. Tipo assim, o começo dela tá fluindo de uma forma que eu acredito que nunca fluiu por conta do que ela tá fazendo agora. Precisamos falar sobre isso, Kainan. Assim, o podcast, as redes sociais. O audiovisual. O audiovisual. Kainan, eu tenho feito coisas assim. Eu sempre falei pra vocês, né, no curso, que eu não gosto de ficar aparecendo o tempo todo e falar nas redes sociais. Mas cada um tem o seu jeitinho. E eu tenho feito vídeos lá da loja com os artesanatos, cantando. Tipo assim, eu tive resultados. Eu vou lhe dizer em vendas. Resultados em 2 semanas que eu não tive nesses 7 meses de trabalho, assim, fazendo a divisão por mês de vendas pelo Instagram. Sabe? As pessoas precisam conhecer o poder da internet. Exato. Isso é questão, como a gente aprendeu lá, conecta, humaniza. E principalmente aqui no podcast, imagine quantas pessoas não vai se conectar ouvindo sua história, pegando como referência. Eu acho incrível o podcast. Eu acho isso sensacional. Porque enquanto... a gente sabe a questão fundamental de um Instagram, de um TikTok e tal. Mas quando o público do podcast, ele é muito mais ativo. Tipo, se tiver algo que chama atenção, o assunto que vai ser debatido, ele pode estar fazendo sua caminhada, fazendo qualquer atividade porque ele pode estar ouvindo o podcast. Isso. Ele pode estar assistindo, que é a livecast, mas por questões de popularidade, o termo podcast usou na questão, abrangeu ambos. Então, é um público muito mais ativo. Ele para assistir. Sim. Nem que ele assista meia hora, ele fraciona aquele bate-papo do podcast, mas ele assiste. Porque é o tanto de coisa que você falou aí que eu não sabia. Sim. Você é questão socioambiental e tal. Sim, e aí da comunidade, quilombolas, indígenas. Olha o tanto de coisa que você já falou aí, que empreendedorismo, políticas públicas. Exatamente, Kainan. E vou lhe dizer assim, no dia da nossa apresentação, uma das nossas colegas me chamou no WhatsApp, uma semana depois, e ela disse, Débora, eu estou encantada
e inspirada com a sua história. Eu sempre quis fazer algo. Ela saiu da comunidade e mora hoje numa cidade grande, uma das nossas colegas, eu não vou falar o nome porque eu não sei se ela permite, e ela tá morando numa cidade grande hoje, ela disse, sabe... Cidade grande você pode falar, ninguém vai conhecer mesmo. Eu sempre... Ela tá morando em Feira hoje, ela disse, eu sempre tive vontade de fazer esse trabalho na minha comunidade. Só que eu não sabia por onde começar, olhar os potenciais. E você me inspirou a voltar a olhar para essa ideia, para esse projeto de ajudar as pessoas que ficaram na comunidade. Então, assim, hoje, por exemplo, eu tô indo para a cidade, o meu comércio é na cidade de Canudos, mas eu sempre volto para minha comunidade. Assim, me afastei um pouco do social por conta do tempo, não dá para fazer muita coisa o tempo inteiro, porque ser humano cansa, tem uma filha, a gente precisa cuidar da vida pessoal tem que ter também, o equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio. Mas é inspirador ver que alguém, é muito gostoso ver que alguém está se inspirando na sua história e saber que é possível fazer. É interessante, cara. Poxa, tanta coisa que eu já aprendi aí. Só não vou aprender a escrever uma carta à mão. Eu adoro escrever ainda, Kainan. Eu escrevo nas minhas sacolinhas. Não, venha. Não foi ela que esqueceu. Então venha, encoste. Ela vai contar, Qual, vai amor? ver os cortes aí, né? Você ia contando a história, só que aí você entrou em tanta coisa. Sim. Que é uma história que você ama e que eu já ouvi por diversas vezes. O Sim. mutirão roubado de Dona Lúcia. Mutirão o quê? Mutirão roubado. Roubado. Que é uma característica das comunidades tradicionais de fundo de pasto. E que foi aí que eu comecei, tipo assim, que me encantou ouvir sobre isso. Eu não falei pra você que eu sempre gosto de... E agora pro pessoal, né? Eu tô falando não só pra Kainan. Eu gosto de ouvir histórias de pessoas mais velhas. E tem uma senhora na comunidade, que o nome dela é Dona Lúcia. Ela não é tão senhora, sabe? 50 e poucos anos. E eu ia na casa dela comer cuscuz com leite, assim, de manhã. Às vezes eu gostava de ficar ouvindo. E ela me contou sobre o mutirão roubado. Eu disse, Dona Lúcia, que história é essa? Antigamente, na comunidade, as pessoas não tinham tanto acesso ao maquinário. Aí eles plantavam milho, plantavam mandioca. E aí, o que acontecia? Quando estava na época da colheita, um grupo se juntava escondido e chegava na sua casa. 3 horas da manhã, Kainan com foguete, cantando, para fazer o trabalho da colheita. E você tinha que se virar para dar o café da manhã, matar um porco, matar um bode, comprar cachaçinha para animar. E aí, quando era meio-dia, tipo assim, já tinha feito toda a colheita. E depois daquele dia, ia para outra roça, o trabalho coletivo. Olha que magnífico, sabe? Assim, que quase que a gente, principalmente na cidade grande, né? A gente não vê esse senso de coletividade, de cuidado um com o outro. Cidade grande, como eu já tive a oportunidade de morar em Salvador, Feira e tal. Feira eu morei em casa. Então, você na experiência que eu tive... não foi igual Salvador, porque eu morei já em condomínio, aí você vê como é que é a real situação da cidade grande. Como todo mundo sabe, cada um por si e Deus por todos. E no prédio do condomínio que eu morava lá no apartamento da minha tia, eu de interior, gaiato, brincalhão, né, conversador, vira e mexe, como o apartamento é no primeiro andar, eu via a guarita, onde fica o porteiro aí. Eu ficava lá conversando com ele. Aí fazia minhas coisas, não sei o que. Disse, que tá chato, vou descer. Aí desci, ficava conversando. Aí disse, depois, eu acho que eu já tô atrapalhando o serviço do cara, então se chegar o síndico vai ficar ruim pra ele, porque pro morador em si não, mas pro funcionário. Aí todos os porteiros, pô, bicho, todo mundo no prédio fala com a gente aqui, é vocês aqui do interior. A gente, o povo nós aqui do interior somos... mal dá um bom dia, uma boa tarde, boa noite. A gente precisa dessa humanidade, retornar um pouco dessa humanidade, assim, que o pessoal do interior, que a gente da zona rural traz. Essa essência, assim, de coletividade. De coletividade, de cuidar um com o outro. A gente precisa buscar isso de volta. E como você equilibra sua vida pessoal, profissional, especialmente em momentos de alta demanda? Kainan, eu digo que eu tô em constante aprendizado, assim. Por um bom tempo, eu me vi muito mal por conta disso, sabe? Eu sou mãe, eu tô com 34, minha filha tem 12 anos. Eu já me questionei muito, porque sair, viajar, deixar ela... Filha única? Filha única. Ah, você sabe. E aí, como é a sensação de criar uma filha única, hein? Ai, Jesus. Filha única. E
me questionei muito, acho que toda mãe, assim, se questiona muito se tá fazendo certo, mesmo eu tendo, assim, uma base muito boa, que cuidasse dela, tinha avó, Tem os isso de avós. questionar e tal. É porque Tem, eu não Kainan. sou pai. Acho Tem, Kainan. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz uma viagem mais longa, que eu passei 19 dias fora, no dia que eu cheguei, Kainan, quando eu cheguei e abracei ela, eu jurei pra mim mesma que eu nunca mais ia fazer aquilo. Eu chorei. Eu acho que eu chorei, tipo assim, umas 2 horas consecutivas, assim, como se aquilo tivesse, meu Deus, eu cheguei, não sei o quê. E hoje eu já fico um pouco mais longe dela, porque assim, ela tá estudando em Euclides, eu fico em Canudos, mas eu hoje tem é como já entrasse em algo habitual, de costume, essa isso, distância e tal. isso. Mas conciliar isso, eu não vou dizer pra você que eu concilio, não, Kainan. Eu digo que eu vou colocando cada coisa no seu lugar durante um tempo. Mas hoje eu descobri algo, Kainan. Estou descobrindo que a vida não precisa ser pesada. Que a gente não precisa estar o tempo todo carregando pesos. E que, assim, quando eu estou fazendo o que eu estou fazendo, eu amo a minha filha, ela é o meu bem mais precioso. Mas eu também sou uma pessoa. E eu preciso buscar os meus sonhos, eu preciso Ela fazer também. o que eu gosto, ela também. E eu ensino, fazendo isso, eu estou ensinando para ela de que ela também precisa buscar os sonhos dela. Então, assim, já foi muito mais pesado. Eu me culpava demais. Mas hoje eu tento conciliar dessa forma. Por exemplo, quando eu preciso ficar um pouco mais quieta, claro que nem sempre dá, mas eu faço o possível para fazer isso. Se eu preciso ficar um dia parada, sem fazer nada, eu fico. Sabe? Agora, assim, quando eu tava na empresa, não, porque eu tinha horários a cumprir. Mas hoje, com o meu Você trabalho... fala assim, na empresa que era contratada. Isso, que eu era contratada. Pra deixar bem explicado. Isso, na empresa que eu era contratada. Hoje, com a minha empresa, eu tento tirar esses momentos. Eu acho super importante. Assim, quem é empreendedor, ele sabe ou vai aprender a fazer esse equilíbrio de Isso. questão de horários. Eu ainda não vou dizer pra você que eu sei fazer, sabe? Mas Não, eu mas, sinto tipo, a necessidade. Eu tô aprendendo a fazer. Exato, aprender a fazer. Aprendendo a fazer. O momento de entrar, de descansar, o momento... Isso. Tipo, hoje eu não vou abrir o sábado, não tem trabalho relacionado especificamente, mas caso tenha, eu abro uma exceção. Aí essa questão Eu de fiz equilíbrio. isso ontem. Ontem eu não ia abrir a loja porque Semana Santa, tal e tal, a gente tava em família. Mas um dos guias me ligou na noite anterior e tava com um grupo que queria conhecer a loja, um grupo de turistas. Eu saí de casa e fui abrir a loja, recebi, fiz vendas e voltei pra casa, almocei com a família. Então, assim, a gente Normal, vai aprendendo tranquilo, a conciliar. vai aprendendo a conciliar. Eu acho que antigamente a gente via a questão assim do... Acho que era eu, assim, acho que questão de vivências e tal, parentes, até mesmo aqui onde eu moro, essa rua, tem muito comércio. E aí você vê assim a correria, eu disse, porra, às vezes nem dá pra ser empreendedor, porque dia de sábado, pra aqui em Tucano, é feira. Isso não quer dizer que você não abra no sábado, que tem cidades que não tem feira, mas abre. Sim. Mas, sabe, eu acho que a depender do seu comércio, acho que dá pra tirar aquele sábado ali. Sim. Não, esse sábado aqui eu vou descansar, vou relaxar. Mas caso surja, como surgiu ontem com você, sim. não, vai vir clientes? Vai. Mas se caso não viesse, não tô fazendo nada, vou abrir pra ver o que pode acontecer. Vai ter alguma venda? Uma venda, 2 vendas, 5 vendas? Às vezes eu fico na loja, tem um horário de fechar. Mas às vezes eu tô lá, eu digo que é estar presente. Às Isso. vezes eu sinto vontade de ficar um pouquinho a mais, 1 hora a mais, 1h30 a mais, e eu fico. Então. Sim, esse processo de leitura, quando eu falo que a gente tem todas as respostas, não é algo fácil, não é algo que eu já faço há muito tempo, tô aprendendo a fazer. Esse processo de leitura de você estar presente, sabe? Não querer fazer... Vínhamos conversando no carro agora. Não querer fazer as coisas acontecerem a todo custo. Mas aprender que tudo tem seu tempo e as coisas vão fluindo naturalmente quando você faz o que você gosta, quando você tá fazendo, porque tem... eu já tô cansada de usar esse propósito, né? Todo mundo fala sobre propósito. Quando eu falo cansada, não é porque eu acho ruim, mas é porque todo mundo tá falando de propósito. Mas realmente, a gente precisa fazer por um propósito. O meu propósito é porque eu sempre amei trabalhar com pessoas e eu gosto de gente. Eu digo que eu sou apaixonada em gente.
E assim, o meu trabalho hoje com pessoas, eu faço porque eu amo, assim. Eu gosto mesmo de fazer o que eu estou fazendo. Eu tenho uma conhecida que ela disse, Kainan, eu queria ser, tipo assim, a Virgínia. Não ter um horário fixo de trabalhar, porque adequar a minha agenda, não sei o que e tal. Eu disse, sim, eu tô lhe entendendo. Mas pra Virgínia chegar onde tá, ela teve que ir trabalhar 8, 10, 15 horas. 24 não, que ninguém consegue. Não, mas... Mas... Até 16, 18 horas, olha que tem gente que pega pesado. Pega pesado. Então, aí tipo... Ela hoje tem uma liberdade de acordar mais tarde, ou tem uma liberdade de acordar mais cedo, resolver o que tem para resolver e ter uma tarde ou um final de tarde muito mais livre do que tinha antes. Que não sei o que, eu penso em fazer isso, mas para você chegar a esse patamar, você vai ter que levantar cedo. Eu já passei a vida inteira trabalhando para outras pessoas. Eu desenvolvi o meu trabalho social com a comunidade, mas eu também precisava trabalhar para ajudar em casa. E eu assinei minha carteira 4 vezes, com 4 empresas. Depois disso, 2019, eu fui para o CNPJ. Hoje eu trabalho com o meu CNPJ e empreendendo. Mas assim, ainda estou no caminho, eu sei assim. E já pensou na sua cabeça, tipo, nesse meio termo, ser estatutária? Não conheço muito bem sobre. Não pensei ainda. Concurso e tal, nunca pensou nisso? Não. Eu não sou da área das exatas, de passar horas estudando, não sei o quê. Eu gosto dessas coisas fluindo. Algo, vamos dizer assim, mais livres, né? Eu sou muito das humanas. Você, na verdade, não é só quesito humano. Eu tava comentando. Quem foi? Acho que foi ontem com meu amigo, zootecnista Denner. Você é da área do IA. História, geografia, Isso. Antropologia. Sociologia, filosofia. É tudo da área do IA que está questionado a área da humanidade, né? Eu não me vejo, Kainan, presa. Tipo assim, todos esses meus trabalhos, inclusive de carteira assinada, eram todos trabalhando no mundo como analista socioambiental. Era sempre... Não tinha uma rotina física. Um dia eu estava na loja, um dia eu estava no escritório e outros dias eu estava no mundo. Eu não me vejo, tipo assim, o mês inteiro, de segunda a sexta ou de segunda a sábado, sentada, tipo, sentar 8 horas. É uma coisa que eu não gosto de fazer. E não me dá inspirações. A próxima pergunta que vem é bastante interessante quanto as outras. E eu tava querendo linkar essa com algo que eu aprendi com o cientista, ao qual te falei, daqui de Tucano. Sim. E foi uma pergunta que o meu colaborador fez no momento da live, que eu acho que do bate-papo ele foi surgindo aquela ideia e ele montou a pergunta. E a resposta que ele deu, e eu vou linkar diante da resposta do cientista, que é assim, ó. Independente qual seja o governo ou o poder municipal, estado ou federal, é necessário em que esse governo invista em ciência e tecnologia. Aí a pergunta é: quais habilidades ou conhecimento você considera essenciais para o sucesso na área que você atua? Porque o sucesso é algo muito abrangente. Sim. Não precisa, mas na sua visão. Sim. Olha, Kainan, a habilidade interpessoal de lidar com pessoas é essencial. Não tem como. Eu digo que para você ir para essa área de analista socioambiental, empreendedorismo, você tem que lidar com pessoas. Não dá para hoje, tipo assim, eu sair com um problema de casa e eu fechar a cara e dizer, eu não quero falar com ninguém, não vou falar com ninguém. A habilidade com pessoas é essencial. Outra coisa essencial que, para mim, como eu já trouxe, é um pouco de dificuldade é lidar com as redes sociais. Não existe não lidar mais com as redes sociais hoje, seja em qual área for. Não é só nessa área. De médico, advogado, qualquer área precisa da área das tecnologias, das redes sociais. E agora, a inteligência artificial, que, assim, tem me ajudado bastante e que eu vejo que está se falando muito, mas poucas pessoas ainda estão usando, assim, na nossa área. Então, essas 3, acho que a questão interpessoal, as redes sociais e a inteligência artificial. E ciência e tecnologia? Você acha interessante? Sim,
Também, muito. É uma área ainda que eu lido pouco, mas para toda e qualquer área, eu digo que para toda e qualquer área precisa da ciência e da tecnologia. Aí ele respondeu assim: quantos jogadores de futebol que poderiam fazer sucesso, que está no anonimato, e quantos estudantes que poderiam fazer sucesso na área da ciência e tecnologia, só que os governantes não dão credibilidade, apoio. Sim. Aí a gente... Imagina só o tanto de cientistas e pesquisadores que existem na nossa área. Nesse território aqui, Sim. de Tucano, de Canudos, de Euclides. Imagine quantas Déboras não podem existir que tá no anonimato. Exatamente, que não tiveram a oportunidade de fala que eu estou tendo, porque também tem todas essas dificuldades. Então, se os governos, infelizmente, pudessem, vamos usar a palavra poder, pudessem investir na ciência e tecnologia. E é um ganho para o país. Não é? Um ganho pro país. É um ganho para o país. Porque a gente acaba ficando independente de outros países. Exatamente. Tem um exemplo, teve uma moça de um povoado lá de... Você lembra do nome do povoado, Jane? Do povoado lá de Canudos. Ela passou em medicina, estudando no Candeeiro. E isso tem o quê? 2 anos? Tem 2 anos. E olha que na sua comunidade veio chegar energia em 2011. 2011. E na comunidade dela não tinha ainda 2 anos atrás. Ela estudava para passar em medicina com um candeeiro. Não sei se todo mundo sabe o que é, mas é uma lanterna. Então deve ter 5 anos, né, na verdade. Se ela já formou. Formou-se agora, esse ano. Isso. E 5 anos é recente. É muito recente. E se fosse 10 era mais recente também. Imagine se uma menina estudando em escola pública, numa cidade como Canudos, se ela tivesse a oportunidade de ter a tecnologia, um computador bom, um celular, internet boa. Ela estudou no vestibular com uma vela, com um candeeiro. Imagine o tanto de outras meninas que têm essa aspiração para fazer medicina e não vão conseguir. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu tava vendo um vídeo de Geraldo Rufino. Outro que eu ouço muito, assim. Cara, fera. Ele hoje tem condições de bancar uma faculdade privada pros filhos. Sim. Mas ele é afrodescendente, os filhos e tal. Ele disse, eu não vou fazer com que o meu filho vá estudar numa faculdade pública, porque hoje a gente tem condições e se ele estudar, vai tirar a vaga de uma pessoa que não tenha condições mesmo que a gente. E ele falou algo mais ainda que eu achei interessante também. Ele falou assim, eu acharia melhor o governo dar as vagas da universidade públicas para aquelas pessoas que estudarem em colégios públicos e que têm algum comprovante, algum alvará de renda, tem uma renda, assim, um teto mínimo, máximo, tipo, abaixo do que não consiga pagar. Então, a vaga é sua. Sim. Eu acho muito mais interessante, tipo, mas acho nem merecedor, acho que vamos dizer assim, algo compatível. A necessidade, perfeito. A necessidade. Então, óbvio, tem alguns cursos, tipo odonto, que por mais que você estude numa faculdade pública... É um curso caro. É um curso caro, porque a faculdade pública não vai dar o instrumento para você. Os instrumentos para odontologia. Para odontologia. Mas, tipo, se o governante... Se aquele vídeo chegar a algum governante, seria interessante. Sim. Que todas as vagas da universidade pública fosse para pessoas realmente necessitadas. Mas infelizmente, às vezes a pessoa fez... Nós vivemos num país onde os grandes não querem ver o progresso dos pequenos. Se a gente for entrar nessa questão... É sobre isso, assim, então não vai haver essa troca aí. Uhum. Não vai. Porque não tem isso, gente. A gente vive A gente ainda vive, eu espero muito que venha uma mulher prefeita de Canudos, depois uma presidente da República, e que venha mudar isso, sabe? Porque é muito difícil, porque nós vivemos, como eu falei para vocês, naquele sistema fechado, que a gente não consegue sair dessa bolha fechada aí. E aí é muito difícil, até quem vai tentar escorregar vai estar fora dela. Exato. Realmente. É isso. A gente vai viver chorando por essa igualdade aí, vai conseguir. Porque apesar da Constituição fala a gente é igual perante a lei, mas a gente sabe que tem exceção das exceções. Das né? exceções e que... Nessa questão que você está falando aí, tem ele que tem a inteligência de entender que com o dinheiro que
Isso. Mas nós temos muita gente hoje, vamos voltar aqui no negócio bem pequenininho, que são os benefícios sociais, e que uma época dessa muitas pessoas foram presas porque estavam usufruindo daquele benefício sem que não tinham necessidade daquilo. Exatamente. Agora estou precisando passar um pente fino, um monte de coisa. Então, assim, a gente vê por isso aí, algo que é pouco. Imagina você pagar uma mensalidade, não é isso? Uhum. Filho na medicina, onde a gente poderia, se eu consigo pagar, eu pago meu filho na medicina, e você que tem o seu filho que não consegue, tem que entrar ali pelaquela cotazinha do governo e tal. Mas isso não acontece. Infelizmente. Infelizmente, né? E é isso, é essa bolha que a gente vai vivendo. Uhum. A gente só deposita nas mãos do Senhor para ver se as coisas melhoram. Realmente. Vai fazendo jejum e oração. Vai seguindo aí, vai seguindo. Então, ó. A gente tá chegando já à última pergunta do nosso bate-papo. Mas não quer dizer que finalizou por total, que ainda vem aquele bate-bola pra ver se seu raciocínio, seu que está muito rápido ou lento. Mas antes que a gente finalize o nosso bate-papo, vale a pena lembrar que o nosso parceiro, nosso patrocinador oficial, Invictus Vidro, eles trabalham, são especialistas na área de alumínio e vidraçaria. Se você precisa reformar a sua casa, dar um upgrade no banheiro, se você estiver construindo, vá na Invictus Vidro, fica na cidade de Tucano, aqui no entroncamento, aonde tem todos os serviços, todos os portfólios que você deseja para deixar a sua casa uma mansão. Débora, o que você espera alcançar nos próximos anos e quais são suas metas ao longo prazo? A longo prazo é consolidação desses projetos que já estão em andamento. A loja Tradição e Arte, o trabalho com mulheres, a ideia é iniciar pelo meu município, sabe? Na ideia não, já estamos iniciando, mas consolidar esse projeto dentro do município. Uhum. A ideia, a minha meta para os próximos anos é consolidar a Tradição e Arte e consolidar esse trabalho com mulheres, o empreendedorismo com mulheres. Interessante. Boa resposta. E agora tá preparada? Sei não. Bate bola. Vamos lá. Você saiu tão bem? Tá insegura? Eu não suporto. Ai, mentira. Eu adoro conversar. Conversar, pessoas. Eu não respeito. Ixi, eu não respeito. Pode passar, Kainan, porque Não pensa, vai. eu não respeito. Sim. Acho que gritaria. Isso me conta. Tenho um profundo respeito por... Pessoas mais velhas. Meu sonho de consumo é... Ih, meu sonho de consumo. Meu sonho de consumo hoje tem um carro específico. Meu maior complexo é... Meu maior complexo? Ixi, que eu tô lenta, Kainan. Meu maior complexo. Qual a sua maior dificuldade? Essa coisa. Ou pode ser grandeza também. A maior. Pronto. Aparecer nas redes sociais falando. Acho que é Morro de rir quando... Estou com pessoas que têm essência. O que eu menos gosto em mim... Essa autocrítica. O que eu mais gosto em mim? A minha essência. Uma palavra que eu defina. Que me defina? Sim. Sinceridade. Perfeito. Show de bola. Demorei que só. Pois é, gente. A gente vai finalizar nosso bate-papo. Foi incrível. A gente dialogou sobre ciência, tecnologia, educação, cultura, socioambiental, Ancestralidade. História. empreendedorismo, história, geografia, antropologia. Tudo que se refere ao quesito humano, Sim. empatia, políticas relacionadas, políticas públicas, nada de políticas partidárias, que já é outro tipo de contexto. Lembrando que também, nesse bate-papo, a gente aprendeu a escrever, a mandar carta, manuscrito. Por favor, escrevam. Mas foi algo assim surpreendente, ao qual
é isso. O podcast, pra mim, é algo surreal, porque gera esse conhecimento que antigamente a gente tinha que ir em Barça, né? Que a gente ia na biblioteca fazer. Sim, fazer assim, Mas toda essa busca. mas o podcast tem essa essência de unir pessoas em um espaço democrático que possa expor suas ideias. Por mais que algum momento a gente discorde Sim. do ponto de vista, mas houve respeito. Mas essa questão de poder compartilhar histórias, questão principal, humanizar. Sim. Essa é a parte, assim, esse contexto, essa congregação de adjetivos que foi exposto aqui no nosso bate-papo é surreal. E eu gostaria de ouvir suas considerações finais. Eu vou ser breve nas minhas considerações finais. Eu quero deixar para as pessoas algo que eu tenho aprendido e que fez toda a diferença na minha vida. A gente precisa começar a fazer, independente do que seja. Se você não tem muito para começar, começa com o que você tem hoje. Se você só tem a ideia e você não pode começar a trabalhar nessa ideia, comece com algo parecido. Dê o primeiro passo. É muito... Vou usar a palavra clichê novamente. Parece clichê, mas a gente precisa começar e estar em movimento. Tem uma frase que uma amiga fala, que eu gosto demais da conta. Ela fala, a vida, os milagres, Deus só trabalha no movimento. Então, a gente precisa começar. Não dá para ficar em casa, na rede, sentado. Eu queria fazer isso, queria fazer aquilo. Precisa começar. Então, o que eu deixo aqui hoje para os nossos, já estou chamando de nossos telespectadores e ouvintes do podcast da Casa das Ideias, e comece. Pode ser que tenha 10 pessoas fazendo, mas é o seu jeito, é a sua essência. Você precisa começar a fazer. Então, comece a fazer com o que você tem hoje. Perfeito. Pessoal, muito obrigado. Esse bate-papo incrível aqui. Se você tiver algum projeto social, entrar em contato com Débora através do @ Will, mude pra câmera de Débora, coloca a tarjeta dela, por gentileza. Aí. O @ dela está lá, @ Débora Canudos. É só mandar uma mensagem pra ela que ela vai te responder. Direct. E se você mandar uma carta, é muito melhor. Ai, Tá? gente, eu adoro receber Algo muito cartas mais, assim, escritas. afetuoso. Ela não vai dar prioridade à mensagem virtual, porque não conecta-se como uma carta. Mas Só podem uma chamar no carta para Instagram. lembrar. Siga-nos no Instagram, Débora_Canudos. E se quiserem mandar cartas, eu vou adorar receber a carta escrita. Mas se quiser entrar em contato via direct, por favor. Ó. Pois é, segue todas as redes de Débora e segue as redes da plataforma da Casa das Ideias. E a gente fica aí, que pena, em um bate-papo que foi concluído com muito paz, tranquilidade, troca de ideias. Tivemos também a participação de bastidores, mas sem sombra de dúvida ela vai vir aqui. Estratégica. Estratégica. Ela vai participar algum dia. De Jane Joias. Eu ia falar Jane Canudos, que eu já tô meio que empolgado aqui. Jane Canudos, né? Jane Joias. Qual é sua @ Jane? Jane Joias. Joias. Pronto. Aí qualquer coisa, se você adicionar a Débora, vai ter amigo comum lá e você, ó. Exatamente. Jane Joias. Pois é. Tchau, tchau. Casa das Ideias, fazendo seu podcast, seu audiovisual com qualidade e de sucesso.